Estamos de volta. Vamos falar agora do Vasco, que o Vasco está perto, enfim, de ter o treinador. Foi eliminado do Campeonato Carioca para o Fluminense. Isso ligou um certo senso de urgência, assim, vamos arrumar um técnico logo. Sonhou com Arthur Jorge, mas quem está mais perto é Renato Gaúcho. E Bruno Braz também está pertíssimo aqui da gente, chega com informações. Braz, muito boa tarde, né? Você está nessa apuração aí desde cedo e tem informação importante, né, sobre essas conversas, como avançaram as conversas com o Renato ou recuaram, né? Como é que está essa negociação, meu amigo? Boa tarde, Luísa, PVC, Samir. Bom, as coisas têm sido muito dinâmicas agora no noticiário do Vasco. Ontem eu estive no Maracanã, trabalhando no Vasco Fluminense. E aí a apuração que eu tive ontem à noite é que o Vasco tinha acelerado as conversas com o Renato, já que as conversas com o Arthur Jorge estavam caminhando muito lentamente e, como você falou, esse senso de urgência fez o Vasco acelerar as conversas com o Renato, porque até então tinha feito só uma consulta ao Renato para saber se ele estaria disposto a trabalhar novamente, quais seriam as condições, e teria parado por aí. Antes do jogo contra o Fluminense ontem, o Vasco já tinha feito uma proposta oficial ao Renato, né, um pouco antes do jogo de ontem. Após o jogo, e aí uma apuração mais atual, que eu apurei hoje pela manhã, após o jogo, só não consegui confirmar se foi ontem à noite ainda ou se foi hoje de manhã. O Renato recusou essa primeira proposta do Vasco e apresentou uma contraproposta, que no entendimento do Vasco está acima do que o Vasco está disposto a pagar. E aí eu trago mais alguns detalhes. O Vasco está disposto a pagar mais do que pagava ao Fernando Diniz, porém menos do que o Renato ganhava no Fluminense. Eu posso dizer que essa diferença salarial entre o que o Fernando Diniz ganhava no Vasco e o que o Renato ganhava no Fluminense é de cerca de 700 mil. Então, uma diferença grande. O Vasco está disposto a pagar um pouco mais do que pagava pelo Diniz, mas ainda longe do que o Renato ganhava no Fluminense. O Renato também, que não é bobo nem nada, vendo o noticiário, vendo que o Vasco estava oferecendo salário de primeira prateleira ao Arthur Jorge, que o plano era o Arthur Jorge, vendo que o Vasco não se classificou para a final do Campeonato Carioca e está na lanterna do Campeonato Brasileiro, ele que não é bobo nem nada, ele tem sido muito incisivo na pedida, não está disposto a baixar muito a pedida dele, então há um impasse. O Vasco entende que está rolando um jogo de xadrez agora, que o Renato e o staff do Renato tem, inclusive, usado até a palavra comigo, tem blefado para ver se consegue barganhar mais. E, por outro lado, até alguns veículos até daram que, pelo lado do Renato, as conversas estão encerradas. O Vasco não entende assim, o Vasco não dá as conversas como encerradas, mas eu diria que hoje há um impasse financeiro e o Vasco vai precisar resolver esse impasse se quiser ficar com o Renato. E se quiser ficar com o Renato, vai ter que esticar um pouco mais a corda, porque o Renato não está disposto a baixar mais a pedida dele. Essa situação fez com que o Vasco já analisasse outros nomes, caso não se tenha um desfecho positivo. Mas as conversas pelo lado do Vasco, o Vasco não dão como encerradas, mas existe esse impasse que o Vasco vai precisar resolver. Eu diria que nessa mesa de negociações aí, o Renato está com a faca e o queijo na mão agora. Olha só, hein? Se o Arthur Jorge é caro, o Renato também não é nada barato, muito pelo contrário. PVC, o Vasco consegue esticar tanto essa corda para ter o Renato ou vai ter que começar a ligar o seu radar aí para outros lugares? O que o Braz falou está confirmadíssimo, está confirmado pelo Braz, né? O Braz é brilhante repórter. Eu tenho a mesma informação. O Renato recusou a primeira proposta, fez uma contraproposta. Uhum. Do lado do Renato, se entende que a diferença de dinheiro é pequena. É pequena, não é grande. Então vai fechar. Tudo indica... Entre o que o Vasco ofereceu e o que o Renato quer. A diferença entre a contraproposta do Renato e o que o Vasco oferece não é uma diferença gigante. É uma diferença que é considerada
pelo staff do Renato, uma diferença pequena, pouco dinheiro. Então, porque assim, o que o Braz falou, o Vasco perdeu tempo. Porque a gente está falando aqui faz uma semana que o Vasco, o Renato foi consultado pelo Vasco. O Vasco ligou para o Renato e falou assim: e aí, Renato, beleza? Você está no nosso plano, ficha 1. Plano A. Beleza? Beleza. Fica aí que nós vamos conversar. Aí, banho-maria, o Renato tá lá. É que ele não era, né? Hã? Ele Mas não foi era. o que disseram na primeira conversa. Tá. Aí você fala assim, fica aí. Aí o Renato tá falando, o Renato tá só ouvindo a gente aqui, ó. Não, ligou pro Arthur Jorge, não, pensou em fulano, pensou no em Galhardo. Aí o Galhardo. Aí você fala assim, pá, vou jogar mais uma partida de futebol. Não, traz mais um pra mim aí. Aí pega o celular e olha aqui e fala assim, Arthur Jorge não vai rolar. Pega mais um pra mim, por favor. Aí vem mais um chopinho. Aí você toma mais um chopinho e fala assim, joga mais um futebol, né? Aí você pega o celular. Amanhã vamos tentar. Beleza. Vamos fazer mais uma partida? Vamos lá. Você tá vendo que vai fazer o quê? Vai cair no seu colo. Não, e ele também tá vendo o seguinte, ó. Quanto que pagariam pelo Arthur Jorge, sobe um. Quanto que pagariam pelo Galhardo? Não pagariam isso que estão oferecendo pra mim. Aí o Vasco, eu vou tirar um pouquinho, mas vou chegar perto aqui. Aí o Vasco começa a olhar para as alternativas. Eu posso contratar o Marcelo Cabo, o Toninho Andrade, né? Não vai ter repercussão. Então não adianta você lidar... E a situação tá complicada, que o time tá lá na lanterna. Preciso de um cara que chegue para resolver a minha situação aqui. Se o Vasco ganha de 1-0 ontem e ganha os pênaltis do Fluminense, fez fazer um discurso uma semana dizendo assim, Lazzaroni, o sobrenome que ganhou a última final do Flamengo. Mas não tem Vasco e Flamengo domingo. Não tem, é Fluminense e Flamengo provavelmente domingo. O Flamengo vai eliminar o Madureira hoje à noite e vai ser Fla-Flu domingo. E aí você tem que fazer o quê? Você tinha 12 dias. Lembra que a gente falou na quinta-feira? O Vasco entende que tem 12 dias a partir da decisão contra o Fluminense até o jogo contra o Palmeiras. Beleza. 12 dias. Aí se eu ganhar o jogo, né? Se ganhasse o jogo, não ganhou o jogo, empatou o jogo, tem 12 dias. Tem 12 dias para botar o time para treinar. Não é para contratar o técnico. É para botar o técnico no banco de reservas contra o Palmeiras. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar ligando para o Arthur Jorge? Nem voo do Catar para cá tem hoje. Fechei o Arthur Jorge. Quando é que ele chega? Daqui a um mês, porque não tem voo do Catar para cá. Então, cara, vai cair no colo do Renato. Aí o staff acha que a diferença de dinheiro não é tão grande. Não é tão grande. Quanto é tão grande? É grande quanto você contratar o Marcelo Cabo de novo e avisar para a torcida que o técnico é o Marcelo Cabo contra o Palmeiras aqui na quarta-feira da semana que vem? Vai acabar sendo o Renato. O que está evidente é isso. Pode acontecer outra coisa? Pode, mas 90% é o Renato.